Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre inequações, conhecendo as ideias básicas dela. Vamos começar pela equação. Então a equação é uma igualdade entre termos. Então você pensa em dois termos, por exemplo, uma balança de dois pratos. Então você tem dois pratos na balança e você coloca pesos nela e aí elas vão variando. A igualdade é quando os pratos da balança estão equilibrados, estão no mesmo nível. Então significa que você tem a mesma quantidade de objetos num prato e no outro, a mesma quantidade. Isso mantém o equilíbrio. Então nós temos uma equação que é ditada por uma igualdade entre dois objetos, entre dois termos. Então você tem o primeiro termo e o segundo termo. Então, por exemplo, eu tenho aqui x mais 2 igual a 3. Na prática, seria eu dizer assim, que número somado com 2 dá 3? Aí é fácil da gente perceber que 1 mais 2 dá 3. Então, esse x aqui, que antes eu não conhecia o valor, agora eu sei, ele vale 1. Porque 1 mais 2 dá 3. Então, x é igual a 1. Mas algumas vezes esse modo intuitivo fica difícil de utilizar para resolver uma equação. Então, existem métodos práticos. A ideia é você adicionar ou tirar de cada lado da sua equação de forma a manter o equilíbrio entre os termos. A regra prática é você isolar o x e para isso você segue alguns métodos. Nesse caso, eu tenho que isolar o x. Então, eu tenho que ter x de um lado da igualdade e o que não tiver x do outro lado da igualdade. Eu tenho 5x mais 4 igual a 14. Então, eu tenho que sumir com esse 4 daqui, porque eu tenho que deixar apenas o x isolado desse lado. Então, eu vou passar o 4 para o outro lado. Isso é um método prático. Então, vai ficar 5x igual. O 14 já estava aqui, então a gente deixa ele. E aqui, o 4 que está positivo, eu quero passar para o outro lado, ele vai mudar o sinal. Então, ele está positivo, ele passa negativo. E aí nós teremos 5x igual a 10 menos 4, 14 menos 4, que dá 10. Agora eu tenho que isolar esse x, mas eu tenho um 5 atrapalhando. Então, a regra prática é, se o meu 5 está multiplicando x, eu vou passar ele para o outro lado, dividindo. Então, o x vai ficar sozinho, o 10 já estava do outro lado, e eu passo o 5 dividindo. E agora eu faço que x é igual a 10 dividido por 5, que dá 2. E de fato, se eu pegar 5 vezes o x vale 2. Então, 5 vezes 2, 10. 10 mais 4, 14. Então, eu estabeleci a minha igualdade. Aqui, por exemplo, nós temos uma outra igualdade. Eu estou falando que isso é igual a isso daqui. E eu tenho que achar o valor desse x que torna essa proposição verdadeira. Tudo que tem x eu vou deixar de um lado e o que não tem x eu vou deixar do outro. Então eu vou passar esse 3x para cá para deixar todo mundo com x desse lado. Então vai ficar 12x menos 3, porque já estava aqui. Esse 3 ele não tem sinal, então é como se ele fosse positivo e ele passa para o outro lado, muda de sinal. Então fica menos 3x igual. Quem sobrou do outro lado é o 6. Agora você pode fazer 12 menos 3x vai sobrar 9x. Menos 3 igual a 6. O 3 está me atrapalhando porque ele não tem x, então eu vou passar ele para o outro lado. Então vai ficar o 9x sozinho desse lado, o 6 já estava lá, e o menos 3 passa para o outro lado, fica positivo, então mais 3. Então fica 9x igual a 6 mais 3, que dá 9. Agora, o 9 também está atrapalhando esse x e ficar isolado aqui. Então, se ele está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, o x vai ficar sozinho. Tem o 9 que já estava lá. E o outro 9 passa dividindo o x. Então, x é igual a 9 dividido por 9, que dá 1. E se você pegar o valor 1 e colocar aqui no lugar do x, você vai verificar a igualdade.
Inequação. Então, a inequação ela é diferente da equação por quê? Porque nós temos uma desigualdade. Então, na equação nós temos uma igualdade e na inequação nós temos uma desigualdade, que é representada dessa forma. Então, a igualdade são essas duas barrinhas paralelas e a desigualdade são as barrinhas paralelas e uma outra cortando na transversal. Mas a ideia é a mesma. Eu tenho um termo e outro termo e eu estou falando que agora eles são diferentes. Ali eu tinha que os termos são iguais e agora eu tenho termos diferentes. Se eu pensar numa balança de pratos, elas estão desniveladas, estão diferentes. Antes elas estavam iguais, eu tenho uma equação. Agora eu tenho uma diferença, uma inequação. Aqui, por exemplo, eu tenho que x mais 1, vamos colocar o diferente, x mais 1 é diferente de 4. E aí eu pergunto, qual seria o valor de x que verifica isso? Bom, você pode pensar aqui, ó. Eu vou resolver como uma equação. Então eu tenho que deixar o x sozinho e esse mais 1 tem que passar para o outro lado. Então vai ficar x diferente do 4 que estava lá e aqui está positivo, ele passa negativo. Então x é diferente de 4 menos 1, que é 3. E é verdade, por quê? Veja, se eu colocar aqui o 3 no lugar do x, eu vou ter 3 mais 1, que dá 4. Então, o 4 seria diferente de 4, que é absurdo. Então, isso daqui vai me dizer qual valor o x não pode assumir. Então, o x ele pode assumir qualquer valor que você quiser, menos o 3. Então, por exemplo, x poderia ser 0? Poderia. Por quê? Porque 0 mais 1 é igual a 1. E 1 é diferente de 4. O x poderia ser, por exemplo, 5? Poderia. Por quê? Porque 5 mais 1 dá 6, que é diferente de 4. Mas o x não pode ser o 3, porque 3 mais 1 não seria diferente de 4. Então, a inequação, a desigualdade, ela te indica que valor o x não pode assumir, enquanto a equação te diz qual ele pode assumir. Isso para diferente. Eu também tenho outros casos. Por exemplo, se eu tiver duas pessoas com alturas diferentes. Então, uma vai ser mais alta, maior, e a outra mais baixa, menor. Ou diferença de idade. Uma vai ser mais velha e a outra mais nova. Ou seja, você tem uma idade maior do que outra idade. Ou você tem uma altura menor do que outra altura. Isso também é uma inequação. Então, eu posso indicar aqui diferença. Ou seja, menor ou igual, menor, maior ou igual ou maior. A gente usa esses símbolos aqui. Então, quando eu disser que algo é menor ou igual do que outra coisa, é esse símbolo aqui. Quando uma coisa é apenas menor do que outra, esse símbolo. Por exemplo, 4 é menor do que 10. É como se eu tivesse 4 anos de uma pessoa é menor do que 10 anos de outra pessoa. Maior ou igual é esse símbolo aqui e maior é esse símbolo aqui. Veja, por exemplo, 4 é maior do que 3. É como se eu dissesse, alguém que tem 4 anos tem maior idade do que quem tem 3 anos. Então, 4 maior do que 3. A ideia também é a mesma. Se eu tenho aqui uma desigualdade com termos algébricos, então eu tenho que achar o valor desse x de forma que essa parte seja menor do que essa outra parte aqui. E isso se resolve como uma equação. Eu vou isolar o x novamente, então eu vou passar esse 1 para o outro lado. X é menor, o 2 já estava lá, e o 1 que era positivo passa negativo. X é menor do que 2 menos 1, que dá 1. Então, todo valor que você quiser que for menor do que 1, vai verificar essa desigualdade. Por exemplo, x igual a 0 é menor do que 1, porque 0 é menor do que 1. Vamos substituir. Então, fica 0 mais 1. E isso dá 1. E realmente, 1 é menor do que 2. Mas se você pegar algum valor maior do que 1, por exemplo, 3, então você vai ter 3 mais 1, que dá 4. Mas isso é maior do que 2.
não menor. Então, obviamente, o 3 já não vale. Então, você pode utilizar aqui todo número x menor do que 1 e você vai verificar essa desigualdade. Nesse aqui, nós temos menos x mais 2 menor do que 6. Então, você isola o x novamente. Vou passar o 2 para lá. Então, eu tenho 6, que já estava lá. O 2 está positivo, passa negativo. Menos x menor do que 6 menos 2 é 4. Então, eu tenho que o x negativo é menor do que 4, mas eu quero o valor positivo dele. Então, a regra prática é que você vai multiplicar por menos 1 dos dois lados. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar um menos na frente do menos x e vou colocar um menos na frente do 4. Quando eu fizer isso dos dois lados, eu obrigatoriamente tenho que mudar o sinal. Então, onde era menor se torna maior. Isso apenas quando eu multiplico dos dois lados por um número negativo. Então, eu vejo que menos com menos dá mais, então você tem x maior do que menos 4. Ou seja, qualquer valor que você jogar maior que menos 4 aqui vai verificar a tua desigualdade. Por exemplo, menos 2 é maior que menos 4. Então, x valendo menos 2, eu teria aqui menos x valendo menos 2, mais 2, menor do que 6, né? Essa é a desigualdade. Vamos ver aqui, menos com menos dá mais, então eu tenho 2, mais 2, menor do que 6. 2 mais 2 é 4, menor do que 6, e isso é verdade. Qualquer valor, então, maior do que 4, se você substituir aqui, vai dar que esse termo aqui é menor do que o termo do outro lado da desigualdade. E isso é inequação.